boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nessa fase que nós nos encontramos, do capítulo 13, estudando a parábola do joio e do trigo. Nós já passamos 2 semanas estudando o primeiro versículo, né? Nós estudamos ele em 2 etapas, uma que funcionou quase que como introdução de toda a passagem, e a outra onde a gente já trabalhou especificamente com o conceito de campo, né? Campo sendo o coração alheio, né? A psique do outro. Então, o outro é o campo onde nós vamos semear. Que semente? Pode ser de trigo, pode ser de joio, né? Pode ser aquilo que representa o bem e aquilo que representa o mal. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar especificamente os personagens principais dessa passagem, que são os 2 grãos. O grão de trigo e o grão de joio, a semente de trigo e a semente de joio. Tá bom? Hoje nós vamos ver, então, no capítulo 13, o versículo 25, o versículo que diz assim: Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Vamos repetir mais uma vez? Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Esse é o versículo que nós vamos estudar hoje. Nós vamos começar fazendo uma identificação temporal. Nós vamos começar nesse versículo identificando um quando, né? O Sonora Abreu sempre começava identificando um onde, um quando, respondendo a pergunta do quem, como, né? Isso tudo vai ajudando a gente a descompactar o versículo e ver a intimidade dele. Então, nós vamos começar assim, identificando um quando. Como é que nós vamos fazer isso? Destacando 2 palavras iniciais. O dormindo e homens. Por que nós vamos destacar essas 2 e trabalhar com elas conjuntamente, primeiramente? Por uma razão muito simples. Esses homens aí que estão sendo mencionados, porque estão no plural, não se refere nem ao homem que semeou e nem ao inimigo, né, que atirou joio no meio do trigo. Esses homens aí fazem referência não a um homem específico, mas a todos os homens ou a qualquer homem. Os homens. Os homens. E ele aparece aí para ajudar na identificação do quando, na identificação temporal. Porque o dormindo indica o que esses homens, todos ou qualquer um, estavam fazendo no momento. Ora, em que parte do dia, em que momento do dia, os homens, de uma maneira geral, de uma maneira genérica, dormem? À noite. Isso mesmo, Joaninha. De noite. Os homens. Qual? Qualquer um. Ou todos. Geralmente dormem em que momento do dia? Em que hora do dia? De noite. Então esse inimigo semeou o grão de joio, a erva daninha, quando era de noite. Em outras palavras, quando estava escuro, quando era escuridão, quando era um momento de trevas. A gente já conseguiu identificar um quando. Quando o joio foi semeado. Em meio à escuridão. Vamos começar o nosso estudo de hoje com essa certeza, essa regra. O joio sempre é semeado em meio à escuridão. Em meio às trevas. Calma, que aqui nós estamos abstraindo já. Nós estamos tirando o espírito da letra. Porque senão o pessoal vai achar que... então o mal só é semeado de noite.
Não, calma. Não é bem assim. A noite representa um perfil, um panorama de espiritualidade para os homens. Vivemos um tempo noturno, um tempo de cripta, um tempo de escuridão, um tempo de sombras. É noite em nossas vidas. É um tempo de escuridão. E o joio é semeado sempre quando a noite se faz, quando a escuridão triunfa. Tá claro isso? Luiz, e o que é o joio? Nós vamos estudar daqui a pouco. Primeiro vamos ver a escuridão. Vamos entender melhor o que é isso, viver um tempo de escuridão. O que é viver um tempo de noite? Um tempo de cripta, um tempo de sombra, um tempo de trevas. O que é viver um tempo assim, um momento assim? Nós vamos achar a resposta para essa pergunta lá no livro O Evangelho por Emmanuel, na coleção Evangelho por Emmanuel, no volume 5. Na primeira parte do volume 5, que é aquele que diz respeito aos comentários aos Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 32, do livro, da coleção Evangelho por Emmanuel, no volume 5, tem uma lição intitulada Meia-Noite. Meia-Noite. Então, raciocinem comigo primeiro, em cima desse título. Quando está entardecendo e está começando a noite, é muito escuro ou meio escuro? Meio escuro. A noite avança, a escuridão avança, mas ainda existe alguma claridade. E lá no alvorecer, na aurora, é muito escuro ou meio claro? Meio claro já. Porque à noite a escuridão recua e o dia avança. E a luz avança. Agora, à meia-noite é escuridão plena. É escuridão plena. É o momento mais noturno que nós temos. É o momento mais sombrio do nosso dia. Mas não fica apavorado, não. Porque a meia-noite, ao mesmo tempo que representa o momento de maior escuridão, também representa o começo da madrugada. E a madrugada é o desenvolvimento que vai resultar, que vai culminar no alvorecer, no nascer do sol. É do meio para diante. Dali para diante só melhora. Entendeu? Da meia-noite em diante, as coisas só tendem a melhorar. Vivemos a meia-noite da humanidade? Sim, vivemos a meia-noite da humanidade. Mas daqui em diante, só melhora. Essa é a lição do Emmanuel. Então ele começa a lição comentando um trechinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 também. Que diz assim: era perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Então, essa passagem de Atos dos Apóstolos, que está sendo mencionada aqui, nós já estudamos ela lá no livro Paulo e Estevão. Paulo e Silas foram presos em Filipe, né? Em um dado momento eles estavam muito machucados, porque tinham recebido açoites, né? Tinham sido açoitados, então estavam com o dorso todo esfolado, todo machucado. Era meia-noite, era um momento de maior escuridão, e também caiu uma tempestade forte do lado de fora da cela. Os dois caem de joelhos e começam a orar. No momento em que eles começam a orar, as celas se abrem, mas eles constatam, além das celas se abrirem, também que os outros prisioneiros estavam de joelhos
comovidos, chorando com a prece deles. Né? Vocês se lembram dessa passagem, né? O pessoal também da internet que acompanha vai estar lembrado que nós já estudamos ela aqui no Miudinho. Então, importa a gente destacar aqui que esse momento de maior dor para esses tarefeiros coincide com o momento de maior escuridão. Isso é altamente simbólico, é um símbolo. É um símbolo. O que Paulo e Silas fizeram no momento de maior escuridão, em que a escuridão se fazia mais pesada? Dobraram os joelhos e oraram. Eles não ficaram reclamando da escuridão. Eles não ficaram amaldiçoando a escuridão. Eles não se abateram por conta da escuridão. A escuridão espiritual, no máximo, conseguiu ferir a carne. Mas o espírito estava forte e vivo. Certo? Vamos para o comentário do Emmanuel? Então vamos ver o que ele fala. Ó. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Pensamos com isso. Altamente simbólico a postura deles nas trevas da prisão. Vivemos um momento de muita escuridão, ou seja, de pouca claridade, pouco esclarecimento, de profunda ignorância de natureza espiritual e de natureza cultural também. E vivemos um momento de limitação, de cela. Né? A pandemia nos impôs limites. Né? A princípio, você não pode sair muito de casa. Aí, na hora que começa a poder sair de casa, não pode tirar a máscara, não pode abraçar, não pode isso, não pode aquilo. É cela, né? Prisão, é masmorra. Então, muita ignorância espiritual, muita ignorância científica, muita ignorância social e, junto com isso, restrições, limites impostos pela circunstância. É o momento de Paulo. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. Então, todos aqueles que se encontravam naquela cela, todos aqueles que se encontram sob o peso de um fenômeno pandêmico, quer dizer, quase todos, né? 98% deles estavam desesperados. 2 oravam. 2 tinham esperança. 2 acreditavam no poder e na misericórdia de Deus. Nesse meu momento de escuridão, nesse meu momento de prisão, em 2020, hoje gravamos, né? No dia 7 de outubro estamos gravando esse episódio que eu nem sei, desconfio que talvez seja o de número 200. É, Juliana? Será que é? A Juliana também não sabe, talvez seja, talvez não seja. Mas nesse dia de hoje, quem eu sou? Mais um desesperado, prisioneiro em meio às sombras? Ou eu sou Paulo e Silas de joelhos, em prece esperançosa, otimista, animada, confiante? Quem eu sou? Continua Emmanuel. O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Gente, eu não tive o cuidado, foi uma falha minha.
eu não tive cuidado e não estou com um livro aqui agora, no momento, de anotar a data da publicação, mas é alguma coisa em torno da década de 50, década de 60. É uma publicação que tem mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, Emmanuel registrou, através da mão abençoada de Chico Xavier, a seguinte pergunta para todos nós. O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Então, olha só, ele faz essa pergunta há 60 anos atrás, 50, 60 anos atrás. Há 50, 60 anos atrás, ele fala assim, não parece que vivemos hoje, há 50, 60 anos atrás, momentos anteriores, momentos prévios à meia-noite? Quando é que é a meia-noite? Hoje. Hoje. Quando o Emmanuel escreve, ele estava quase na meia-noite. E nós estamos na meia-noite. Não foi por acaso que eu optei por essa lição, para falar dela em outubro de 2020. Que fique registrado. Essa semana, minha amiga Jussara Korngold, ela falou assim, Luiz, eu estava assistindo o Mildinho 98, e lá no Mildinho 98, você falou que as redes sociais seriam as praças de convívio do século XXI. Ela falou, você foi profeta. Eu falei assim, eu sei. Eu já sabia. Não sabia nada. Se eu soubesse, eu tinha comprado um monte de vidro de álcool gel. Tinha triplicado minha internet. Eu lá sabia, há 1 ano, 2 anos atrás, que estaríamos vivendo hoje a meia-noite a pino, com a lua a pino. Nunca que eu ia imaginar um negócio desse, mas estamos. A resposta para a pergunta do Emmanuel é afirmativa. Vivemos a escuridão densa de uma meia-noite e em celas, tal qual os prisioneiros de Filipe. Então, reler essa passagem de Atos dos Apóstolos, reler essa passagem em Paulo Estevão é vital para os dias de hoje. Vital. Avançando na leitura de Emmanuel. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a plano de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização. E tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso e do crime? Calma aí, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Olha aqui. Esse parágrafo aqui daria um seminário. Daria um seminário. Né? A gente sempre cuida de colocar lá a indicação de leitura nos comentários, né, nas descrições do vídeo, que a pessoa em casa lê com. Então, essa lição aqui que eu estou lendo, meia-noite, é para ir lá e ler. Leiam com calma depois. Porque vamos lá, ó. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Nós vivemos em dias em que tem corações que acreditam que as vacinas são nocivas. Tem gente que acha que uma vacina é nociva, que é contra a vacina. Tem gente que acha que o uso de máscara e a higienização com álcool gel é desnecessário. Conhecimentos que são eclipsados. O que é o eclipse? É quando a face luminosa da Lua
perde terreno para sua face sombria. É como se a humanidade, o ser humano, vivesse um eclipse. Conquistas da ciência, do gênio humano, da tecnologia, do bom senso, do direito, da ordem pública, estão cedendo espaço a ideias absurdas de escuridão e de trevas. No campo da ciência, no campo da política, no campo da educação, no campo das artes, no campo da religião. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a plano de esquecimento. Então, após a Segunda Guerra Mundial, no momento iluminado, as nações do mundo se reúnem em torno de um organismo institucional de inspiração divina, que é a Organização das Nações Unidas, cuja finalidade, sobretudo, é manter acordos e tratados de paz e cooperação entre as nações do mundo. Isso é luz. E aí discursos sombrios, trevosos, de líderes de Estado, colocam em xeque a credibilidade e a ação inspirada desse organismo. O mesmo em relação à Organização Mundial de Saúde. Voltando, ó. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana. Então, aqui nós estamos trabalhando agora com Lacan. Nós vamos agora para o terreno da psicanálise. Existem sombras do nosso psiquismo, impulsos, sentimentos, preconceitos, posturas. Lacan não sabia disso, mas ele deu a ideia para isso. Que remontam às existências primevas do espírito. As grutas, as grotas, as cavernas. As nossas experiências, ainda como Homo habilis, como Homo erectus, como Homo neanderthalensis, nossa fase bestial de desenvolvimento, nosso momento fera. 100 mil anos atrás. Tá lá. Tá lá. Dormiu. Como ainda não atingimos a angelitude, de vez em quando, isso, como diz aqui em Minas, supita. Erupção. A lava adormecida transborda. E o que precisa para isso? Nós vamos aprofundar daqui a pouco. Sugestões infelizes. Discursos infelizes de ódio, de preconceito. Um discurso apologético, por exemplo, ao racismo, ao uso de armas, ao confronto entre países, à guerra. Isso aí acorda o que há de pior nos seres humanos. Coisas que estavam dormindo. Então, quem acorda isso nas pessoas, adquire responsabilidade com isso. Porque estava dormindo, ia ficar dormindo até que o anjo sepultasse definitivamente esses impulsos infelizes. Um filme sombrio, um livro sombrio, uma música sombria, pode despertar sombras nas pessoas. Então não existe discurso inocente. Todo discurso será responsabilizado.
Não existe nada que é dito da boca para fora. Porque se aquilo que é dito acorda no outro as coisas mais infelizes do seu psiquismo, esse discurso não é inocente. Ele vai ser responsabilizado pela lei divina. Por isso o Emmanuel acrescenta, ó, nós estamos retomando o parágrafo todo. Onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização. Então, existe uma polidez civilizatória que foi conquista dos séculos, pós-iluminismo. Uma conquista da modernidade. Gente, quando um criminoso se dirige a um juiz como, né, meritíssimo, quando um chefe de Estado se dirige a outro chefe de Estado, Vossa Excelência, isso é civilização! Isso é progresso! Isso é conquista humana, inspirada por Deus. Quando um chefe de Estado visita um outro país e é recebido com polidez, com gentileza, isso é progresso e evolução. Quando a gente retrocede nisso, quando a gente começa a tratar de forma jocosa, baixa, rasteira, o par na política, o par religioso, o irmão de profissão, aquele verniz delicado, fino, brilhoso, é arrancado e o que aparece é casca. O que aparece, o que vem à tona é grosseiro. Um móvel que perdeu o verniz, o que ele está precisando? De reforma. Ser tratado. Nossos homens públicos perderam o verniz. Perderam a polidez. Atendem os órgãos de imprensa como quem estivesse num boteco de esquina. Isso é inadmissível nesse momento. E se acontece, é para testar uma coisa só. Vivemos à meia-noite. Emmanuel continua. Através de caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Em meio a essa noite, tem mães que choram seus filhos. Tem filhos que despedem-se de seus pais. Falta pão em algumas mesas. Faltam leitos em alguns hospitais. Não é hora para brindar nada. Não é hora de celebrar nada em ambientes de recreação, de lazer. Isso é desrespeitoso. Gente, uma bisavó minha, Dona Elisa Pereira, uma portuguesa maravilhosa, advinda lá de Vila Nova de Oitil, em Portugal. Ela trouxe da sua linhagem lusitana um ditado maravilhoso, que é assim: quando verdes o teu vizinho a chorar, não te ponhas a cantar. O luto é uma atitude respeitosa de civilização. Quando as mães que perderam seus filhos visitavam o Chico,
aqui na comunhão, ele as recebia e, em sinal de respeito e consideração, sabe o que ele fazia com elas? Chorava. Quando Jesus foi até Betânia e visitou Marta e Maria e encontrou as mesmas em luto pelo irmão sepultado, Lázaro, Jesus chorou. Em manifestação, em expressão de respeito. No momento em que a gente liga um telejornal, recebemos a notícia de que 147 mil, 150 mil pessoas desencarnaram sem se despedir de seus familiares, distante das pessoas queridas, e nós não choramos mais com a notícia, é porque vivemos um processo que a sociologia chama de normose. Vocês sabem o que é a normose? Normose é quando alguma coisa que não deveria ser normal se torna normal. Quando algo que não deveria ser normal se torna normal. 150 mil? Hoje morreu 600. Ah, que beleza! Os números estão baixando. E vamos comemorar que só desencarnaram 600 pessoas. Isso é escuridão. Isso é a meia-noite. E acrescenta o Emmanuel, os aprendizes do Evangelho, igualmente, sofrem perseguições e calúnias, e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se, fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas, e não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários de Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. E à meia-noite, com a tempestade rugindo do lado de fora, diante dos irmãos desesperados, aqueles discípulos, Paulo e Silas, açoitados, sangrando, ensinaram seus irmãos a orar. Quando entramos na rede social, encontramos pessoas desesperadas. E se ostentamos a insígnia de discípulos, não devemos encorar o coro, sabe? Engrossar o coro dos desesperados. Devemos ensinar nossos irmãos a orar. A gente tem que transformar o nosso Facebook naquele Facebook chato. Sabe esse Facebook insuportável que só tem mensagem do Emmanuel, vídeo do Miudinho? Sabe? Aquele Facebook sem graça que não tem uma receita de macarrão, que não tem um vídeo de vídeo cacetada. Esse é o Facebook do espírita. Aquele Facebook que não tem uma postagem xingando político. Esse é o Facebook do espírita. Esse é o WhatsApp do espírita cristão. É aquele que publicamente ajoelha e reza, porque a tempestade ruge, porque a sombra é densa. E finaliza o nosso professor Emmanuel. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador.
Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer. E em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Outro dia está por nascer. Falta isso aqui, ó. Um beicinho de pulga. A gente só precisa resistir. Em instantes, o sol vai afrontar a noite. Em instantes, o raio solar vai dizer desaforos à escuridão. Brilhando escandalosamente. Para a alegria do Pantanal e suas aves. Para que nossos velhinhos possam mostrar seu sorriso nas ruas novamente. Falta isso aqui. Então, desanimar agora é morrer na praia. Blasfemar agora é morrer na praia. Maldizer a situação, amaldiçoar a pandemia, chamar o vírus de maldito, um bichinho microscópico tão inocente, obra de Deus. Por amor de Deus, entre o SARS-CoV, né, o SARS-coronavírus, aliás, e um beija-flor não tem diferença. Deus acha os dois bonitinhos. Do mesmo jeito que o beija-florzinho vai de uma florzinha noutra, o vírusinho vai de um corpinho no outro, sem maldade. Sem maldade. Maldade não é inconscientemente se hospedar na célula de um ser vivo. Maldade é bafejar o vírus sem máscara no rosto de outras pessoas por arrogância e prepotência. Isso é maldade. Isso é escuridão. Pois bem, vamos agora para a próxima palavra, que acho que é a que vocês mais estão esperando. O joio. O joio só será semeado em momentos de escuridão. Então, o joio nunca foi tão espalhado na história da humanidade como em nossos dias. Aloysio, o que é o joio? Vamos entender primeiro a planta em si, para depois entender o símbolo. A planta em si. O joio é um grão, uma semente, que quando começa a germinar, durante um bom tempo, se parece muito. A sua estrutura botânica se parece demais com o trigo. Tanto, que antes que ambos deem o seu pendão, a sua espiga, é quase impossível distinguir um do outro. Só que um é a planta mais importante na história da nutrição humana. O outro é uma erva daninha. E aí eles dão fruto. A espiga do trigo é dourada e a espiga do joio é um roxo quase negro, escuro. O grão do trigo, contido na espiga dourada, que reluz, é nutritivo. Dá origem ao pão. E o grão do joio é extremamente tóxico para o organismo. Se você comer, você vai para o hospital intoxicado. Olha a sabedoria desse machado que Jesus trouxe para nós.
Não corta agora, porque você não vai saber distinguir o que é uma coisa ou o que é a outra. Espera dar fruto. Porque na hora que der fruto, é impossível não distinguir um do outro. Só os cegos consumirão um achando que é o outro. Vou contar uma historinha, pra vocês entenderem isso melhor. Certa vez eu vi o depoimento de uma senhorinha italiana que viveu na época do fascismo, da ascensão fascista, do Benito Mussolini. Nesses trabalhos que eu faço, né, na minha profissão. E ela falou uma coisa interessante, assim. Ela disse que o fascismo é alguma coisa que só cai depois que chega ao poder. Que ela visitava, ia nos discursos, né, do Partido Fascista, os discursos de Mussolini, e eram brilhantes, maravilhosos. Se você visse os discursos, era impossível imaginar que alguma coisa ruim sairia dali. Mas tão logo chegou ao poder, prisões, torturas. Quem quiser saber um pouco mais, assista uma indicação de filme. A Vida é Bela. Um filme que já foi premiado com Oscar. Roberto Benigni, né? Assistam A Vida é Bela, vocês vão entender o que é o fascismo. É o joio. Só deu para se dar conta que era alguma coisa ruim, tóxica, quando deu fruto. Assim são nossas atitudes. Quem conversar com um espírita num ponto de ônibus vai achar que é o ser humano mais maravilhoso do mundo, porque ele vai citar André Luiz e vai fazer o outro chorar com as coisas que fala. Você só vai descobrir que a coisa não é bem assim quando você vai conviver. Eita! É tóxico. Tem veneno. Não é assim? Então, o joio são aquelas ideias de natureza negativa, que são nocivas ao psiquismo, que são nocivas ao sentimento, que são nocivas ao raciocínio, que prejudicam a convivência entre os seres. Toda ideia que sai da nossa boca, que sai da nossa pena e que se expressa na forma de ações, causando morticínio, desentendimento, rancor, angústia, fome, medo, é joio. Tudo aquilo que desune, que separa, que afasta, é joio. Toda ideia desta natureza tem essa característica. E nós, na condição em que nós nos encontramos, e esse não é o caso do Cristo, por ele ser um Cristo, e nem dos anjos que o assessoram, nós, homens humanos, como diria Guimarães Rosa, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ora abrimos a boca e semeamos trigo, ora abrimos a boca e semeamos joio. Ora pegamos o celular e digitamos trigo. Outras horas, pegamos o mesmo celular, o mesmo WhatsApp e digitamos joio. Só que, o que esse versículo 25, que nós estamos estudando hoje, nos explica, é que em tempos de escuridão, em tempos de eclipse, as pessoas dizem mais joio do que trigo. Digitam mais joio do que trigo. As ideias negativas são mais semeadas do que as ideias positivas.
Por isso que o versículo diz que o inimigo esperou anoitecer para poder semear o joio. Porque ao anoitecer todos dormem. Porque em meio à escuridão, a grande maioria fecha os olhos e não enxerga mais nada. Em tempos de ignorância, as pessoas são cegas, têm os olhos fechados, elas cochilam diante das responsabilidades de natureza espiritual. Vivemos tempos sombrios, vivemos à meia-noite, e é nesse tempo, é nessa hora, que as ideias mais negativas vão ser espalhadas. Ideias de desajuste socioeconômico, ideias de disputa entre classes sociais, ideias negativistas em relação à ciência, ideias de destruição do meio ambiente, propostas de destruição do meio ambiente, ideias de intolerância entre irmãos, entre vizinhos, entre familiares. Essas ideias negativas vão sendo semeadas. Porque é noite. Porque é escuro. Porque as trevas triunfam no momento. Por isso que nós vamos agora lá no livro Vozes do Grande Além, no capítulo 21, intitulado A Ideia. E o Emmanuel vai dizer nessa lição, a ideia é um elemento vivo, de curta ou longa duração, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação nossa, força acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, ó, primeiro, elemento vivo de curta ou longa duração. O impacto de uma ideia dita ou de uma ideia escrita pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano, pode durar um século. Pode durar milênios. César Carneiro de Souza, grande mestre, professor, uma vez me contou uma coisa interessante. Ele falou assim, que uma vez conversando com o Chico relatou para ele que o Emmanuel havia dito que William Shakespeare, o gênio britânico, o gênio da literatura inglesa, responde até hoje no mundo espiritual pelo fim da peça teatral Romeu e Julieta, do drama Romeu e Julieta, pela maneira como ele conduziu o desfecho. Muitos e muitos casais ao longo dos últimos 5 séculos, vivendo situações análogas de separação afetiva imposta pelos familiares, ou por questões sociais, ou por questões raciais, optaram pelo suicídio como saída, como alternativa lamentável e infeliz. Uma ideia literária semeou alguma coisa negativa. Gente, quando eu fui escrever o Morro Alto, eu acho que teve mais gente que leu antes da publicação do que depois. Eu não podia vir um amigo, um conhecido, que eu entregava o livro e pedia para ler. Não é, dona Joana? Seu Adelmo? Eu entregava e pedia para ler, porque eu tinha pavor, por conta dessa história que o Chico contou do Shakespeare. Eu tinha um medo tremendo de que alguma ideia ali contida significasse o negativo, representasse uma sugestão infeliz. Tinha pânico disso. E ainda tenho. Estou adorando que o segundo volume demore a sair, porque dá tempo de eu me arrepender de alguma coisa. Entendeu?
Ainda dá tempo de ir lá e corrigir. Passar a borracha e falar, opa, isso aqui não. Tamanha responsabilidade que a gente tem que ter quando escreve algo. Pergunto, temos tido essa responsabilidade no uso do Facebook, do Instagram, do WhatsApp? Quando vamos postar uma ideia? Não temos. Escrevemos irresponsavelmente. É a era da pós-verdade, né? Como diriam os sociólogos mais contemporâneos, é a era da pós-verdade. Hoje qualquer coisa vira verdade, só precisa de uma coisa para virar verdade. Ser compartilhado muitas vezes. Se foi curtido, compartilhado pela maioria, é verdade. Daí a responsabilidade que a gente tem que ter. E aí comenta o benfeitor Emmanuel. Força atuante opera em nosso caminho enquanto lhe asseguramos o movimento. Raio criador estabelece atos e fatos em nosso campo de ação, enquanto lhe garantimos o impulso. Então, ideias exteriorizadas, expressas, compartilhadas, sociabilizadas, viram realidades. Realidades de convívio. Uma ideia que se diz ou que se escreve vira realidade que determina um bom ou um mau convívio. Se estabelece uma convivência desastrosa, é joio, é tóxico, é grão venenoso. Acrescenta Emmanuel. Expressa flor ou espinho, pão ou pedra, asa ou algema. Que coisa linda! Que arremessamos na mente alheia e que retornarão, inevitavelmente, até nós, trazendo-nos perfume ou chaga, suplício ou alimento, cadeia ou liberdade. Te ocorreu algo a ser dito? Te veio uma ideia, um sentimento indignado, que pode virar uma postagem na rede social? Põe na gaveta. É outro cuidado que eu tive. Eu estou compartilhando essas minhas experiências literárias, né? Mas fruto do medo que eu tenho de errar nesse campo, porque talvez tenha errado, né? No passado. Então eu punho na gaveta. Eu escrevi um trecho, né? Sei lá do Celeiro de Redenção. Eu escrevi o capítulo Celeiro de Redenção, pus na gaveta, esse tempo agora publicou um artigo meu lá na Revista Espírita. Escrevi, pus na gaveta, deixei quieto. Fui dormir. Fiquei uma semana sem ver aquilo. Aí depois você volta e lê, você lê com distanciamento. Entendeu? Vamos começar a fazer isso com o que vai postar no WhatsApp e no Facebook. Ah, Luiz, mas aí demora demais para a ideia circular, se for fazer isso. Demora demais. Antigamente você escrevia uma carta, punha no correio e levava uma semana para chegar no outro. Você quer mandar um e-mail hoje? Escreve hoje, deixa, desliga o computador, vai dormir, amanhã você lê de novo, depois você envia. Vai ser muito mais rápido que o correio, antigamente. Correio circulava a cavalo. Então tá bom demais da conta. Escreve, deixa dormir, deixa de molho. Deixa ficar amanhecido, que nem pão. No outro dia você pega e relê. Ah, se a gente pudesse fazer isso com a palavra falada também no cotidiano, né?
Se a gente, com a escrita, tem essa possibilidade, vamos aproveitar, né? Palavra não, palavra é mais complicado. Você fala, foi, né? Por isso que eu não gosto de gravar miudinho ao vivo. Esse negócio de live, eu faço esse negócio de live aí, mas tremendo nas pernas. Porque não tem, depois que foi, foi. Miudinho não. Miudinho nós gravamos 4 semanas antes. Aí fica no computador. Aí a Juju edita, aí eu vou assistir. Aí eu assisto e falo, pode ir. Passou no crivo. Passou no filtro. Ideia é isso. Ideia é uma coisa que tem que ser manuseado com responsabilidade. Com seriedade. Porque você pode arrasar com o dia de alguém. Todos os dias dos últimos meses, eu acordo com a alegria do seu Valdir Xará Elias, dizendo, bom dia, irmãos em Cristo. Aí eu leio aquilo, eu estava até desanimado de acordar, eu leio aquilo no WhatsApp e falo assim, que delícia, começa o dia bem. Mas tem cidadão que te acorda com as últimas do Congresso Nacional todo dia. Tem cidadão que te acorda com o número de mortos do Covid todo dia. Faz que nem seu Valdir, fala um bom dia e ponto. O Irmãos em Cristo já é extra, né? A cereja do bolo. Seu Valdir escreve a saudação dele com responsabilidade. Diz alguma coisa que é positiva, que é salutar, que é saudável, que é gostoso de ler, que é gostoso de ouvir, que faz bem para a alma. O crime é uma ideia-flagelação que não encontrou resistência. O Emmanuel escreve ideia-flagelação com hífen. Bons tempos em que se usava mais o hífen, eu adorava o hífen. O hífen dava uma ideia, criava essas possibilidades, esses neologismos compostos maravilhosos, né? Ideia-flagelação. O crime é uma ideia-flagelação. Quando você compra uma espadinha de brinquedo inocente e põe na mão do seu filho, você está entregando nas mãos dele uma ideia-flagelação. Você está acordando ali séculos de guerra, de cruzada, de Império Romano, de guerras médicas, sabe? De conflitos feudais. Está acordando ali um cavaleiro medieval. É uma sugestão infeliz. O videogame lá com um revolvinho que fica atirando na tela é uma ideia infeliz. Meu Deus, apresenta a galinha pintadinha, que coisa iluminada, que galinha evoluída aquela. Inocente, é uma ideia salutar, né? Uma famíliazinha, o Carlos Carijó, pintinho amarelinha, galinha pintadinha, que beleza. Ideia salutar. Ideias flagelações. E o Emmanuel continua dizendo assim, a guerra de ofensiva é um conjunto de ideias perversidade. Sabe a briga no WhatsApp da família por causa das próximas eleições, que só vai acontecer daqui 2 anos? Sabe? Aquilo é guerra. É bélico, é conflito. É conflito armado. Armado de vibração. O Emmanuel chama isso de ideia-perversidade. Aí o outro começa, né? O dia postando no grupo da família. Bom dia, bolsominions! Ideia-perversidade. O outro responde, bom dia, petralhas. Ideia-perversidade. Isso é cruel.
é espiritualmente hediondo. É atraso. É veneno ideoplástico. Você forma na mente do outro, sabe o quê? Veneno. Continua Emmanuel. E é por isso que em nossas tarefas habituais, precisamos selecionar em nossas manifestações as ideias que nos possam garantir saúde e tranquilidade, melhoria e ascensão. Selecionar em nossas manifestações as ideias. Qual é o nome disso? Ceifa. O que o Cristo está dizendo que em algum momento vai poder ser feito e vai dever ser feito? Selecionar o que do quê? O trigo do joio. Selecionar o trigo do joio. Quer dizer, se você reduz isso a uma escala diária, você cai na questão 919 do Livro dos Espíritos. Aquela dica maravilhosa do Santo Agostinho. Que é assim. Qual que é o melhor momento para separar o trigo do joio? No final do dia. Antes de dormir. O dia transcorrido, os atos, os gestos feitos, as ideias concretizadas. Aí lá à noite você olha para o dia, você passa em revista o seu cotidiano, a sua jornada de trabalho, o seu dia de convívio em família, e aí olha para o fruto, olha para o pêndulo, olha para a espiga e fala, isso é joio, isso é trigo, isso é douradinho, isso é sombrio, isso aqui é roxo, isso aqui é alimento, isso aqui é veneno. Aí você faz a ceifa. Separou o grão bom do grão ruim? No dia seguinte você tem o que semear. É assim. Essa ceifa é íntima, é interna. É eu policiando as minhas palavras, os meus textos publicados em rede pública, os meus gestos em família e identificando o que é joio, o que é trigo, o que é bem, o que é mal, o que é veneno, o que é alimento. Não é a separação no outro. Porque você não sabe direito qual é o momento do outro. E porque você não sabe qual é o momento do outro, qual é o risco de você aniquilar uma coisa em função de outra? Luiz, eu ainda não entendi isso. Então vamos colocar assim agora, né? Na mesa. É assim. Eu não sei qual o grau de maturidade do meu companheiro de casa espírita. Eu não sei a maturidade real, a maturidade íntima dele. Eu não sei se ele está no momento de colheita, no momento de ceifa. Aí ele comete um erro, que eu identifico como sendo joio, mas eu também não sei identificar o que é trigo ali. Eu pego e chamo a atenção dele. Ao tentar chamar a atenção dele para um erro que ele comentou na casa espírita, eu acabo matando, aniquilando nele o quê? O ânimo pelo trabalho. Ele desanima e para de ir. A pretexto de cortar o joio, eu acabei arrancando o trigo. Então, a segurança é cada um fazer a própria ceifa. Porque aí você sabe se é o momento certo. Você já sabe identificar pessoalmente o que teve má intenção, o que teve boa intenção. Pode ser que na tentativa de aniquilar o erro do outro, você aniquile ou combata um erro que era cercado de boa intenção. Foi equivocado, mas era movido por uma boa intenção.
E aí desanime o outro. Desestimule o outro. Isso é preocupante. Porque está crescendo em mim joio e trigo. O joio já está sufocando o trigo. O joio tóxico. E eu preocupado com a lavoura alheia. Por isso, Emmanuel avança e diz assim: evitemos o calão, o palavrão, né? A queixa, a irritação, o apontamento insensato, a gíria deprimente e a frase pejorativa. Não apenas em nosso santuário de preces, não só no centro espírita, mas em nosso intercâmbio vulgar no dia a dia. Porque toda expressão conduz à inspiração e pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Uau, que parágrafo! Vamos vigiar o que fala, evitar palavra de baixo calão, de baixo nível, evitar piadinha infeliz. Não se faz piada sobre a origem étnica de ninguém, sobre a sexualidade de ninguém, sobre o posicionamento político de ninguém. Isso é infeliz. É uma ideia infeliz. Não se coloca apelido em ninguém. Evita a gíria. Tem gíria infeliz. Gente, quando eu era adolescente, eu aprendia na escola com os colegas, ensino médio, algumas gírias e não sabia o significado delas, né? Gíria, usava o tempo inteiro, não sabia a origem. Ia fazer palestra, estudo da mocidade e usava. Não vou, evidentemente, dar exemplos, mas usava. Um dia um veterano me chamou no canto e falou assim: Luísio, você sabe o que significa isso? Né? Na época não tinha internet, né? Eu falei, não, isso é uma coisa bem feia, não fale isso mais, não. Eu acabei descobrindo o significado. Ai, que vergonha. Então, qual que é a dica? Evite o uso de gírias, que não é regionalismos. Regionalismo é outra coisa. Regionalismo é uma coisa cultural da região. É o Oxente no Nordeste, é o Uai em Minas. É regionalismo. Gíria é outra coisa. Gíria é pejorativo. Gíria normalmente vem de conversações de baixo nível. Quando a gente diz alguma coisa nesse sentido, a gente semeia ideia nas pessoas. E ideias, às vezes, infelizes. E o Emmanuel diz que há responsabilidade nisso. Ele encerra dizendo: pagaremos alto preço pela autoria indireta do mal. Ele não pega leve, não. Você vai responder e responder grave. Pelo mal que você fizer, indiretamente. Ou seja, você semeia a ideia em alguém e essa pessoa em quem o joio foi semeado vai fazer o mal. Eu tenho responsabilidade, culpa nisso? Tem. E muita. E muita. Olha que grave. E aí nós vamos finalizar agora com a fala de Emmanuel no livro Servidores no Além, no capítulo 4, Entre as Falsas Vozes. O que nós vamos fazer com essa mensagem? Eu vou ler a mensagem todinha, porque é uma mensagem curta. Eu vou ler a mensagem todinha. No final, vou fazer um comentário bem lacônico. E nós vamos dormir com esse barulho hoje. Pode ser? Combinado? Nós vamos dormir com esse barulho. Ó, título da lição. Entre as falsas vozes. Se a preguiça te pede, descansa. Responde-lhe com mais um pouco de esforço no trabalho que espera por teu concurso. Se a vaidade te afirma,
Ninguém existe maior do que tu. Retribui com a humildade, reconhecendo que a vontade do Senhor impera sobre a nossa e que não passamos de meros servidores da vida. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer, te auxiliando sempre. Se o ciúme exclama aos teus ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são glórias do céu extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui o bem a todos os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os seus direitos, espera a justiça divina, trabalhando e servindo com mais elevada abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar sempre os companheiros, quanto temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser, surgem cada dia invariáveis na forma de intrigas ou de maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos o coração a cerrar-se contra a nossa consciência. Se aceitarmos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que diz o seu ensinamento e apliquemos-nos à prática de suas lições divinas. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade ou da má-fé que nos enrijecem o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida pelos seus olhos e ouvindo os nossos irmãos por seus ouvidos, estaremos realmente habilitados à posição de intérpretes do seu divino e infinito amor, onde estivermos. Vamos vigiar a semeadura que acolhemos. Trigo, sim. Joio, não. Vamos filtrar as ideias que recebemos em nosso coração. Ideias sãs, harmoniosas com o Evangelho, sim. Ideias doentias, pactuadas com o mundo, não. Que Jesus nos abençoe. Até a semana que vem.